Boa tarde, bem-vindos a mais uma chazada de bola. Hoje temos o prazer de receber o Ricardo Fernandes e o Zezinho, como é conhecido no mundo do futebol. Bem-vindos à chazada de bola, é um prazer receber-vos. Começo por Zezinho, como estás a ver este tempo de quarentena e o que é que tens feito para tomar as medidas necessárias sobre o momento complicado que temos vivido? Antes de mais, boa tarde, obrigado pelo convite e é sempre um prazer para mim poder falar de futebol e partilhar vivências e isso é fundamental nos dias de hoje, na minha opinião. Relativamente a estes tempos de quarentena difíceis para todos, difíceis não podermos ver futebol, não podemos ver aquilo que gostamos, não podemos ir ao campo, não podemos ir ao estádio, ver jogos, e tem sido um bocado difícil, mas pronto, lá vamos tendo, entre aspas, mais tempo para a família, para acompanhar o crescimento da minha filha, neste caso, e pronto, e temos sempre tempo para aperfeiçoar algumas coisas, ouvir debates. Agora recentemente no Facebook a quarentena, em que tem ido lá vários treinadores e eu tenho ouvido regularmente para ver as experiências deles. As partilhas são sempre boas e fundamentais, a meu ver, e pode nos enriquecer, ter a capacidade de filtrarmos tudo aquilo que queremos, o que não queremos ou o que não gostamos de ouvir. É sempre bom ouvir, mas depois filtramos as coisas e dentro deste contexto, com saudades do futebol, saudades do estádio, dos jogos. Boa. Passa aqui ao Tiago. Boa tarde, Zezinho. Olha, muito obrigado por teres aceito o convite. É um prazer ter-te aqui connosco. O Zezinho, jogaste a bola, fizeste a formação praticamente toda no Guimarães. Antes fizeste... No Vitória. Exato. Peço desculpa. No Vitória para algumas pessoas, exatamente. Para algumas pessoas é um bocado difícil, mas nós vitorianos gostamos sempre de... É o Vitória, sim. O Vitória, peço desculpa. Antes fizeste aqui um aninho ainda infantil no Torcatense, se não estou enganado. Sim. Depois consegues ainda chegar a sénior pelo Vitória. Como é que relembras estes tempos todos de formação e de estreia no Vitória? Pronto, antes de mais, o meu começo foi todo no Vitória em termos de formação. Isso do Torcatense era chamada a equipa B dos infantis. E pronto, depois tive um percurso sempre na formação do Vitória, em que cheguei aos júniores neste caso, e depois aí sim assinei depois na altura 4 anos de contrato com o Vitória, na qual fui sempre emprestado, à exceção de um ano, em que os meus 2 primeiros anos de sénior estive no Caçadores das Taipas, na altura no Campeonato de Portugal de hoje em dia, que era na segunda B, que era na altura muito competitiva e tinha jogadores de enorme qualidade. Depois passei um ano na segunda liga no Felgueiras e depois, aí sim, nesse mesmo ano do Felgueiras fiz a pré-época no Vitória, mas não fiquei. E depois aí sim, no meu último ano, chamámos-lhe assim, aí sim fiquei no plantel e fiz parte, onde me estreiei na Primeira Liga. E depois o meu percurso foi essencialmente, não foi um percurso de muitos momentos altos na Primeira Liga, porque eu fiz poucos jogos. Tive sim realmente muitos jogos na segunda liga, em que depois passei pelo Moreirense, pelo Olhanense, pelo Gil Vicente, pelo Vizela, pelo Covilhã, em que tive 3 anos, pelo Penafiel, e depois aí sim tive depois nos meus 2 últimos anos no Campeonato de Portugal, no União de Leiria, e por fim no Tirsense. Exato. Essencialmente é esse o meu percurso enquanto jogador. Relembras algumas histórias curiosas no teu percurso ou em algumas equipas? Queres aqui partilhar connosco? Essencialmente, no meio disto tudo, o que eu costumo dizer a muita gente, o que fica é as amizades que a gente vai ganhando, as próprias brincadeiras de balneário que a gente vai tendo, porque é fundamental também. Isto hoje em dia está um bocado mudado
com as novas tecnologias. Isso, antigamente, lembro-me perfeitamente, os meus balneários antigos, neste caso, nos meus primeiros anos de sénior, havia sempre um grande espírito de fortalecimento, não havia os telemóveis, o pessoal não estava sempre agarrado às redes sociais e isso, o pessoal gostava de conviver, não digo conviver mais, mas havia muita união nesse facto. Quando fazíamos um jantar, o pessoal gostava de jogar umas cartas, gostava de brincar, gostava de umas palhaçadas. Hoje em dia apercebo-me que, depois já tive a oportunidade, enquanto agora treinador, quando tive, já lá chegaremos na Grécia, apercebo-me que as pessoas agora, hoje em dia, não convivem tanto, querem mais as redes sociais e isso, e antigamente havia outro espírito. Não digo que o balneário não seja enriquecedor agora, cada um com as suas brincadeiras, cada um agora, hoje em dia, há mais facilidade em os mais jovens se adaptarem muito facilmente. Nós antigamente tínhamos um bocado mais dificuldade, porque chegávamos lá e tínhamos um bocado de receio em determinadas ocasiões, e hoje em dia o miúdo de 19 anos chega lá ao balneário e se calhar é ele o primeiro a meter a música, e antigamente isso era impensável. Antigamente a gente, para se sentar num autocarro, nós tínhamos que, ora bem, deixa lá ver, vamos ser inteligentes, não vamos ser passarinhos ao ponto de entrar, ser o primeiro e depois pegarmos uma partida. Eu também nisso tinha alguma perspicácia, já tinha alguma sabedoria, e pronto, hoje em dia vejo um caminho diferente, mas claro que há sempre aquelas histórias das brincadeiras, os jantares, os pé-vôleis, algumas brincadeiras que marcam e que ficam e que a gente guarda com boas recordações. Ou seja, lá está, hoje em dia se calhar é muito mais complicado construires um espírito de equipa dentro do grupo do que o que era há 10 anos atrás, ou há 15. Eu não digo que seja difícil, é cada um com os seus momentos. Hoje em dia, se calhar é mais fácil tipo, estarmos ali e vamos tirar uma foto para meter no Instagram ou no Facebook ou isso, e as pessoas adaptam-se assim e criam às vezes alguns laços assim, e meu mano, isso, essas coisas. Eu sou muito politicamente, eu disparo logo, e hoje em dia vê-se muito isso. Antigamente não havia tanto essa situação, e era tudo muito mais, não digo unido, mas mais claro, mais genuíno, e pronto, e não com estas tecnologias que temos hoje em dia. Mas acho que é importante, mas também não é tudo. Ricardo? Já não és o primeiro a dizer exatamente isso. Desculpa, Tiago. Não és o primeiro a dizer exatamente isso. Os jovens hoje em dia mudou o paradigma. Eles com 16, 17 anos, muitos deles já têm empresário, e a autoconfiança deles, e porque hoje em dia cada vez aposta-se mais nos jovens, acabam por chegam com uma moral que antigamente colegas seus que aqui passaram já disseram exatamente o mesmo. Com 19 anos entravam calados e saíam mudos do balneário. Completamente. Sim, concordo. Yeah. Cerqueira, mas deixa-me te dizer, hoje em dia a facilidade, e eu tive na formação e mais à frente de certeza que vamos ter a oportunidade de falar, a facilidade com que um miúdo de 12 anos, de 10 anos, de 13 anos, de 14 anos tem hoje em dia a bater-lhe à porta empresários, porque isto é um mundo do negócio. O futebol cada vez está mais um mundo do negócio. E antigamente não havia tanto. Antigamente, tu, com 15, 16 anos, nunca vias uma transferência por valores exorbitantes, nem os jogadores de Vitória saíam assim com tanta facilidade. Era muito raro. Houve alguns, houve na altura o Maradona, o Vieirinha, o Nuno Fonseca, que até foi para o Porto. Estou-me a lembrar agora assim do nada. E eram jogadores, e por vezes eram jogadores a fazer os próprios contratos também, eles é que iam discutir os contratos. Não é? Sim, exatamente. E hoje em dia isso é quase impensável. É impensável. Hoje em dia tu ligas a um jogador para ele vir para o nosso clube, por exemplo, agora na Grécia, isso, e eles é logo, tem que falar com o empresário, e isso é logo, e eles não querem falar nisso. Pronto, felizmente as coisas estão assim hoje em dia, nesse sentido. Se calhar
os jogadores veem, é mais fácil ver recompensado o trabalho, e eu reconheço, na minha opinião, que se calhar hoje em dia os jogadores chegarem lá acima está mais facilitado. Antigamente parecia-me que os jogadores tinham que raspar mais, andar mais. Hoje em dia, com isto de apostarmos na formação, que é muito bom, e eu acho que esse é o caminho dos clubes portugueses. Os jovens se sentem que, se calhar, como são valorizados, que não têm que forçar tanto como antigamente, que se calhar iam para uma segunda ou uma terceira. Mas também, Tiago, deixa-me que te diga que muitos deslumbram-se. E depois, quando chegam a essa realidade em que na formação o ganhar não é o mais importante, para mim, enquanto treinador, quando estive na formação, no profissional, quando estou a ganhar, porque tu, infelizmente, nos clubes que tu vais, nos projetos que tu vais, tu tens sempre a cabeça a prémio. Tu estás numa semana em que tu ganhas e estás bom e respiras, e na outra já empatas ou perdes e já estás ali, não está tudo mal, porque o teu processo está a andar e isto é preciso tempo para adquirir os processos, para adquirir os conhecimentos do próprio treinador. E vejo que às vezes perdes 2 jogos e já estás ali, e agora está complicado, e pronto, aí é fundamental nós termos a cabeça fria, eu enquanto treinador adjunto, aí também ter a capacidade de ajudar o meu treinador em certos momentos, para termos sempre a cabeça limpa e fazermos o nosso trabalho com tranquilidade e no objetivo da nossa ideia, neste caso. Nisso também, se calhar concordas certamente, os sub-23 e as equipas B foram uma excelente aposta, porque antigamente a triagem era muito maior, era muito mais difícil chegares a uns júniores e passares para uns séniores. Hoje em dia, com as equipas B, os sub-23, e com tanta visibilidade que têm, é notório que cada vez mais jovens a explodir através dos sub-23 e das equipas B. Concordo em absoluto com isso que tu dizes. Hoje em dia, havendo essa possibilidade que houve, infelizmente concretizou-se, já estava pensado há alguns anos, porque antigamente era muito difícil a transição júnior para sénior. O jogador, como eu costumo dizer, levava uma chapada que aquilo, isto é assim, isto é difícil. Hoje em dia tens essa própria transição dos sub-23 e depois das equipas B e dos sub-23, que são autênticas equipas B para alguns clubes, neste caso só para 3 clubes, neste caso Benfica, Vitória e Braga, que têm as equipas do sub-23, neste caso para os outros, as equipas B, um Rio Ave, que é muito forte, um Aves, aí é uma equipa B deles, em que usam os jogadores provenientes dos júniores e mais alguns que contrataram. Eu inclusive conheço vários, porque pronto, também tive a oportunidade no Vitória, trabalhava no scouting também, e era o responsável neste caso pela segunda liga e campeonato de Portugal, e que havia alguns jogadores que eu identificava, que eu até gostava, e que passaram do campeonato de Portugal diretamente para o sub-23 do Rio Ave, neste caso do Aves, ou seja, aqui no primeiro ano não houve tanto isso do sub-23, mas no segundo ano houve isso, houve aqueles jogadores de mais notoriedade que deram mais nas vistas no campeonato de Portugal. Lembro-me perfeitamente um jogador na qual eu identifiquei, neste caso, por exemplo, estou-me a dar um exemplo de um jogador que foi para a equipa do Vitória, o Esteves, neste caso, em que estava na São Joanense, ou seja, os melhores jogadores jovens que estavam aí no Campeonato de Portugal a aparecer foram todos recambiados ou chamados para essas mesmas equipas de sub-23 e equipa B, neste caso do Vitória. Eduardo, ainda aqui falando da tua carreira, como tu acabaste por mim, chegas ao Tirsense, começas o teu percurso como treinador, fazes aqui uma passagem Sim. pelos iniciados do Guimarães e também, como estavas a contar, desculpa, o scouting, e depois tens a aventura no Panathinaikos, podes desenvolver se quiseres. Ok, pronto, é assim, neste caso eu tive a minha carreira, terminou no Tirsense,
neste caso eu no Tirsense tive uma lesão no joelho, em que, pronto, eu gosto de trabalhar e sempre fui um jogador de grande motivação e sempre a dar o máximo e com bastante responsabilidade. E na altura eu tive uma lesão no joelho e as coisas não me correram muito bem. Essa lesão desmotivou-me um bocado, já tinha tido algumas lesões graves, no Penafiel tinha tido uma lesão que tive quase parado um ano no tornozelo e depois aí fui operado ao joelho no Tirsense e então tive, pronto, eu comecei a desanimar um bocadinho e então tive a ideia, eu já tinha tirado o nível 1, tinha a ideia de estagiar neste caso no Vitória, pronto, e então como eu tinha jogado lá, na altura falei com o coordenador e o coordenador disse-me que eu podia, neste caso, estagiar no Vitória, tranquilo, que me equipava com a equipa técnica, neste caso, inserida, e podia partilhar experiências e pronto, o que eu queria essencialmente era começar a aprender, porque pronto, gostava do treino, gosto do treino, e então queria seguir, se pudesse, esta área. E assim foi, e então cheguei lá e pronto, fui apresentado à equipa técnica e isso, na altura até estava o meu irmão também, e pronto, tive lá um ano de estágio e depois na altura coincidiu com a ida do Luís Castro e do Gil Freitas isso para a Hungria. E então abriu-se uma porta, ou seja, saiu gente, e então depois na altura convidaram-me, na altura passar de estagiário para ficar lá. Opa, eu na altura pensei 2 vezes, porque eu dizia assim, opa, eu a jogar, vou jogar mais 1, 2 anos, não estou assim, não me vejo a jogar muito mais, porque não estou assim ainda, já não estou a ficar com aquela motivação grande. Opa, e então eu disse assim, opa, nem sempre o barco, o comboio passa 2, 3, 4 vezes, e passou e eu achei que aquilo poderia ser uma oportunidade para mim, então quis agarrá-la. Pronto, então tive esse segundo ano já nos iniciados B e depois fui para os iniciados A, na qual tive 2 anos e depois nesses 2 anos, o primeiro ano não conseguimos ir à fase final e no segundo ano fomos à fase final, que o Vitória já em iniciado já não ia há 10 anos à fase final e fomos à fase final e ficámos em quarto classificado. Foi um ano muito bom, de muita aprendizagem também, por jogarmos também contra Benfica, Porto, Sporting, que dá sempre estofo, mesmo para os jogadores, que é sempre importante eles, neste caso no Vitória, chegarem às terceiras fases para ombrearem com os melhores, porque é sempre bom, é sempre uma aprendizagem para eles, porque muitas das vezes eles habituam-se a ganhar na primeira fase isso, mas depois as coisas começam a ficar mais niveladas na segunda fase e na terceira já têm mais dificuldades porque o controle do jogo já não é tão grande e pronto, então aí foi um ano muito enriquecedor e depois, pronto, como eu, as pessoas devem ter reconhecido o meu valor ou gostaram do meu trabalho, eu também estava a trabalhar no Scouting, como disse, em 2017 fui convidado para também pertencer ao Scouting, neste caso, e era o coordenador do campeonato de Portugal e da segunda liga. Eu tinha o meu chefe e depois tinha eu que fazia a marcação de jogos que íamos ver, tanto eu como as outras pessoas estavam rodeadas, não no clube, mas nestes casos, noutras cidades, e pronto, e aí, neste caso, o Luís Castro, que me convidou para ir para a Grécia, fez-me o convite, disse que era um projeto muito bom, muito interessante de abraçarmos. Sabíamos que era um projeto que ia ser difícil porque o clube não era um clube de topo, mas podia ser uma rampa de lançamento, uma rampa de lançamento para o nosso futuro e pronto, quando ele me convidou, obviamente que eu pensei um bocado, na altura ia nascer a minha filha e isso, mas eu como eu costumo dizer isto, nunca nos podemos arrepender daquilo que fazemos e seguimos e eu decidi abraçar esse projeto com tudo e claro que
as coisas depois na Grécia, no Panatolíquos, chegámos lá, apanhámos uma realidade um bocado diferente da portuguesa, mas não poderia rejeitar uma pessoa que está a trabalhar no sub-15 do Vitória, e apesar de também estar com o segundo cargo de scouting, sendo o coordenador do Campeonato de Portugal e da Segunda Liga, não podia desperdiçar uma oportunidade de treinar um clube de Primeira Liga, porque não sabia quando é que podia treinar um clube de Primeira Liga, e sempre foi um dos meus grandes objetivos, treinar um clube da Primeira Liga. Isso realizou-se, não correu em termos de resultados como eu esperado, mas o trabalho foi feito, as nossas ideias foram implementadas, as pessoas gostavam do nosso trabalho, da maneira que nós estávamos já a gerir um pouco o clube, no sentido de o organizar tanto na formação como no profissional. Apanhámos-nos em algumas adversidades com estágio, por exemplo, os campos de treino, e isso em que para o nosso jogar, que parte do princípio que começa no guarda-redes a nossa construção, teríamos dificuldades se não apanhássemos campos bons. E pronto, as pessoas reconheceram o nosso trabalho, achamos que fizemos até uma boa pré-época, mas depois em termos de resultados de campeonato realmente não corresponderam, e como eu disse já anteriormente, tu no futebol profissional tens que ganhar, tens que mostrar resultados, porque estás mais perto do insucesso se não ganhares, porque a margem de manobra começa-se a fechar, e assim foi. Os resultados não apareceram e neste caso depois rescindimos amigavelmente. Também houve alguma complicação a nível de construção do plantel, penso, na altura? Sim. Opa, tivemos muitas dificuldades. Assim, nós tínhamos uma base de dados muito grande de jogadores que vimos de todas as posições, jogadores do nosso campeonato, em que sabíamos que iam acrescentar valor numa liga grega, e então, e mesmo o Campeonato de Espanha, Segunda Liga e França e outros campeonatos de Croácias, e isso nós acompanhámos muito, vimos muito jogador, tudo em trabalho de tentarmos arranjar a melhor equipa, e neste caso as nossas escolhas nunca foram as primeiras. Soube do plantel duas escolhas que eram as nossas primeiras, se calhar foi muito. Nós às vezes, só para dar um exemplo, por exemplo, nós se calhar queríamos um central, e se calhar o central que veio foi a nossa 8ª opção. O nosso guarda-redes, por exemplo, se calhar não foi a primeira, foi a 6ª. Não estou a dizer que foi isso, mas só para teres uma ideia. E pronto, e então às vezes fica mais difícil. Depois alguns jogadores não estavam também a acertar com o clube, porque isso já não diz respeito ao meu treinador, penso eu, em termos de finanças. O clube é que tem que resolver isso, e então as coisas também não eram por aí endireitadas, e então neste caso tivemos mais dificuldades em formar o plantel, em que depois também queriam que nós apostássemos na formação, mas é como eu costumo dizer, sim, tivemos jogadores da formação, sim, achávamos que aquilo podia crescer enquanto formação, mas calma, até preciso dar tempo, é preciso eles verem que as coisas não podem ser, vamos apostar na formação e já se vai apostar na formação e põe-se 3 ou 4 e já está. Não é assim, há todo um processo, há toda uma linha orientadora que permita depois futuramente aí sim apostarmos na formação. Também era um dos objetivos do clube. Exato. Acabou por não corresponder às expectativas, mas guardo sempre, porque tudo é sempre aprendizagem, tudo é crescimento, e isso foi muito vantajoso para mim e neste caso para o meu treinador, que neste caso até já está a trabalhar, e pronto, e foi bom. Foi bom nesse sentido de aprendermos e das contrariedades. É sempre importante as experiências. São sempre importantes, por pouco tempo que seja, é sempre bom passar por elas, pelo menos ajuda-nos a crescer e amanhã ver outros horizontes de outra maneira. Passando aqui para os 2 anos de iniciados e o sub-15 do Guimarães, depois também vou passar ao Ricardo. Vitória.
Custa de ser. Pois é o Guimarães para nós, mas é Vitória. Tens razão. Até porque nós somos de Setúbal e aqui também é sempre Vitória. Vitória também Vitória, querem ser sempre Vitória. E nós aqui acabamos por não dizer mesmo por isso, porque se dissermos Vitória, a maioria do pessoal fica daqui. Eu compreendo. Mas sim, no Vitória, no Sub-15. E depois passo também aqui a palavra ao Ricardo, que é treinador do Barreirense, acho que não disse na apresentação por lápis. Como é que foi a experiência de treinar jovens e como é que é? O corpo deles na altura dos 15, 16 está sempre a sofrer alterações e começam a vir aquele turbilhão todo dos 15, 16 anos. Como é que se gera isso? Como é que trabalham, neste caso, dessa forma para os manter concentrados, focados? Eu costumo dizer no Sub-15, não sei se o Ricardo Fernandes partilha da mesma opinião, que por vezes é uma fase os Sub-15, os miúdos, essa idade é uma idade difícil. É uma idade difícil porque às vezes eles não têm ainda a capacidade e a maturação necessária em termos mentais de encararem o treino com uma seriedade enorme na hora e meia de treino que temos. Eles chegam lá e os primeiros minutos estão ali, parece que entram num registro mais, parece que vêm da escola ou de onde vêm, parece, agora é o meu alívio. Não, ainda por cima num clube como a Vitória, com a seriedade cá no clube, com a grandeza do clube, os jogadores têm que encarar aquilo de maneira muito séria e julgo que o Ricardo também partilha desta opinião. Sim, eu posso acrescentar já agora. Atualmente não sou treinador do Barreirense, né? Fui até há 2 meses atrás, treinador do Sub-17. Mas a minha experiência destes 2 anos no Sub-17 claramente essa. Ou seja, foi muito difícil, é muito difícil mantê-los focados, tê-los muito focados na tarefa. E é mesmo por isso, ou seja, o que o Cerqueira disse na pergunta dele, há um turbilhão ali de muitas coisas que se passam ao longo do dia, na escola e tudo mais, que aquilo depois, quando se juntam ali todos, aquilo é para ver quem é que fez por cima do outro, ou seja, quem é que fez mais do que o outro, e então andamos ali um bocadinho a perceber, a fazê-los perceber que temos que entrar no treino e aquela hora e meia têm que estar focados na tarefa. Completamente. Eu acho que hoje em dia o Vitória, por aquilo que me apercebo, futuramente, por algumas conversas que vou ouvindo, futuramente quer profissionalizar, entre aspas, a partir do Sub-15 para cima. E então depois aí os atletas vão treinar à tarde, e então aí se calhar é diferente, porque eles aí já vêm, já vou para o treino, isso. E depois como eu digo, cabe-nos a nós treinadores, enquanto treinadores, alertá-los logo, e neste caso nós éramos muito frontais logo, e o meu treinador e eu incluído, éramos logo muito diretos, em que começávamos um exercício de meios, por exemplo, e eles achavam que aquilo era uma brincadeira, e nós então, muitas das vezes eu ou o meu treinador, parávamos logo o treino e dizíamos, parou, isto não é, até dizíamos, isto não é meios, isto é um 8-2, ponto. Porque, para ver se eles acordavam um bocado e diziam, isto vamos ficar em sentido, que isto, eles hoje não estão para brincadeiras, não era hoje, era sempre. Eles depois, respondendo ao Cerqueira, no início, é um bocado difícil quando nós os apanhamos, mas tu notas no Sub-15, tu notas uma diferença tão grande nesse sentido, em termos de responsabilidade deles, quando chega à fase final da época, eles estão muito mais crescidos, estão muito mais competitivos, estão muito mais incluída em termos de maturação agora corporal, também estão, alguns jogadores crescem bastante, dão saltos muito grandes, então em termos de pés e isso, um ano faz uma diferença enorme, e isso
vê-se diferenças notórias em que a gente fica contente, porque tu se fores ao treino 1 e veres como é, e se fores ao treino 130, por exemplo, tu vês uma diferença enorme em termos comportamentais, tu vês em termos competitivos, em que eles chegam ali e se calhar perdiam e ficavam naquela, pronto, ok, perdemos isso. E eles na parte final, nós se fizéssemos algum treino de jogo reduzido, de 3 equipas, por exemplo, aquilo eles cerravam os dentes, eles queriam ganhar a todo custo. Nós até adotávamos uma estratégia que dizíamos que estávamos sempre a constatar e a pôr quem ganhasse, tirava uma fotografia neste caso, e punhamos, neste caso, quem ganhasse mais vezes para receber um prémio, estás a perceber? Tentá-los motivar sempre para a competitividade, porque acho que é fundamental, porque depois chegas neste caso, ao profissional e é muito aí, e depois ou andas com qualidade, claro, ou tens mais dificuldade. E o teu caso era Vitória, que é um clube que trabalha a top, não é? Que seja que escalão for, disputa campeonatos nacionais em todos os escalões. Sim. E os objetivos são sempre fases finais de campeonatos nacionais e tudo mais. Ou seja, tem que ser uma mentalidade já muito para conseguir chegar à Primeira Liga e uma equipa com a responsabilidade de Vitória. Uma coisa completamente diferente do meu contexto, claro. Apesar de que dentro do que nós temos também o incutir dessa responsabilidade tem que estar inerente, não é? É igual, exatamente, Ricardo. Seja no Vitória, seja no Barreirense, seja noutros clubes, é igual, porque... É um bocado como na vida, não é? É no futebol como na vida, e nós também estamos a prepará-los, é formação, não é? Claro, completamente. Seja, pegando aqui neste tema, achas que é importante ganhar nas camadas jovens, o vencer, aquilo que às vezes se diz, dar tempo a todos, no teu escalão, e depois pergunto no do Ricardo, ou se a questão do resultado também tem uma grande importância, porque eles também têm que ver que têm objetivos a lutar. Claro, é assim, obviamente que para mim, como eu te disse anteriormente, o importante não pode ser o ganhar a toda a força, o ganhar a todo custo. Eu acho que na formação nós temos que tentar formá-los enquanto homens para a vida, tão pouco. E então passa por aí, passa por nós lhes fazer ver as dificuldades que vão encontrar. E então acho que aí a ideia, neste caso, do jogo tem que prevalecer em função do ganho do jogo. Claro que tu vais, Tiago, tu vais jogar, seja contra quem for. Já alguma vez jogaste para perder? Não, ninguém joga para perder. Ninguém joga. Agora, não vamos querer ganhar a todo custo só por causa do resultado. Obviamente que para muita gente o que conta é o resultado. Nós sabemos disso. Porquê? Porque as pessoas que não acompanham vão lá ver o resultado e como é que ficou o X clube. Empatou 2-2 ou ganhou 3-0 ou isso. 3-0 foi muito fácil ou isso. Não, há todo um caminho, há todo um processo que eu acho que é o fundamental para formar o jogador para o plantel profissional. E se o jogador, neste caso, estiver a jogar só com a vertente de ganhar, de tu sentires, mas sentires que as coisas não estão a sair, sentires que as coisas não saem, tu ficas um pouco frustrado, um pouco triste, um pouco chateado. Ganhaste, ok, mas lembro-me perfeitamente, e eu, o meu treinador, neste caso, nós havia jogos que ganhávamos e que se calhar eles chegavam ao primeiro treino da semana e chegavam lá todos contentes, todos sorridentes, cheios da moral, como eu costumava dizer, cheios da moral. E nós, neste caso eu e o meu treinador, que analisávamos o jogo, nós chegávamos lá com uma cara de maus, tristes, e nós fazíamos-lhes ver, olha, atenção, nós ganhamos, mas vocês não fizeram metade, nem um terço daquilo que nós queríamos. E é fundamental eles perceberem isso. Para quê? Para eles começarem-se a alertar e dizer assim, isto não chega só ganhar, isto para chegar lá acima tem que se trabalhar, tem que haver qualidade no jogo, porque
Tu, se não tiveres qualidade, se o jogador não tiver qualidade, tem mais dificuldade em chegar lá acima. E então aí, se o jogador for um bom entendedor do jogo, é mais fácil, está mais perto de chegar lá. Porque depois vai apanhar treinadores diferentes, com ideias diferentes, e vai estar mais capaz de o fazer com sucesso. E é para isso que nós também trabalhamos, para também fazer ver aos jogadores e acrescentar-lhes a qualidade enquanto treino e enquanto jogador. E pergunto-vos agora também, uma vez que os escalões são um logo a seguir ao outro, são pelos jovens da mesma idade, são os princípios de jogo fundamentais para transmitir aos jovens nestes escalões? Se calhar começo agora pelo Ricardo. Posso só volto só um bocadinho atrás e falando um bocadinho na questão do resultado. O Mister, por acaso, eu tenho uma frase do Mister Renato Paiva, fantástica, que ele diz que até o próprio Benfica, né, que tem o lema que é formar a ganhar. E ele diz que o lema formar a ganhar, talvez até fosse mais adequado, era formar e ganhar. Formar e ganhar, não é? Que é uma diferença grande. Que é, formar a ganhar é o que o Zezinho estava a dizer, que é a questão do foco na tarefa e o foco no resultado, não é? Que é completamente diferente. E nós nos escalões de formação, porque o resultado é inerente ao jogo, não é? Jogo é jogo. Sei lá, nós jogamos com os nossos filhos e queremos ganhar, ou seja, o jogo é um bocado isso, não é? O jogo é para ganhar. Agora, isto é um bocado o nosso papel enquanto treinadores, não é? Fazer-lhes perceber que não é na formação, não é o ganhar a todo o custo, não é o fundamental, não é o principal, não é? Apontar-lhes, e sobretudo quando trabalhamos em clubes que têm caminhos bem traçados e eles sabem bem que querem chegar a determinado ponto ou que podem chegar a determinado ponto, que a tarefa é fundamental, que é importante eles cumprirem determinados comportamentos para subirem de escalão. No sub-15, por exemplo, há um determinado conjunto de comportamentos que eles têm que cumprir, sub-16, sub-17, por aí acima, mas o ganhar está inerente ao próprio jogo, ou seja, eu jogo para ganhar. Agora, temos é que ter essa arte de fazê-los ver que não pode haver a tal frustração, como o Zezinho falava, e eu concordo absolutamente, que é a frustração de chegar ao domingo. Eu, o ano passado, e o Cerqueira, o ano passado estava comigo também, e nós tivemos a infelicidade de descer no sub-17 do Campeonato Nacional. E a grande tarefa que nós tivemos quando se aproximava ali dos últimos jogos, não é? Era mesmo essa, era que chega a um determinado ponto em que o foco é tudo olhar para o resultado, é resultado. E já nada mais conta. E o nosso papel, o meu papel como treinador era fazê-los ver que, calma, não, há vida para além disto. Nós vamos focar no nosso trabalho, temos que focar no que controlamos. O resultado nós não controlamos, não. E neste escalão etário eles não podem olhar para aquilo como vida ou morte. Não, calma. Há um processo. Vamos evoluir, vamos aprender. Ninguém vai ser indiferente disto e vamos todos crescer muito mais daqui para a frente. Exatamente. Mas quem tem que ganhar, quando vocês chegarem a patamares de rendimento, como falávamos há bocado, Zezinho falava há bocado, que é o caso na Grécia que não correu bem. Aliás, foi olhado muito mais para o resultado, mas a questão do futebol profissional infelizmente é por aí, não é? Tem a ver depois outra questão dos dirigentes e tudo mais, que avaliação é que fazem quando vão buscar um treinador, o que é que querem do treinador, e depois passado 2 ou 3 jogos, se calhar já não é bem aquilo, já é o que nós queremos é ganhar, vamos para outras conversas, mas para não fugir daqui, o resultado é importante, mas treinador de formação tem que ter um bocado o engenho de mostrar que há muito mais para além disso. Há a formação do jogador, a formação do clube, mostrar que há patamares que eles têm que crescer para chegar lá a um determinado ponto e depois aí vão ter que lutar para ganhar. Boa análise, Ricardo. E bem visto. Entretanto, na altura, estava aqui a perguntar e começava também por ti. Nestas idades, os princípios de jogo fundamentais que gostas de transmitir no escalão, e depois também passo ao Zezinho a pergunta sobre o sub-17
eu vou dizer, sub-17 de certa forma o jogo não vai andar, o que nós ensinamos do jogo, ou o que eu me vejo a ensinar do jogo, não pode ser muito diferente, não é, do que nós vamos ensinar no sub-19 ou no próprio futebol sénior, quando nós falamos de juvenis A, que competem também pronto, num determinado ponto alto. Neste caso, nós este ano estávamos a competir numa primeira divisão distrital, ano passado num campeonato nacional, mas de certa forma o ensino do jogo é ensinado. Agora, o que nós focamos se calhar muito mais, e se calhar aqui um bocado do trabalho é, eu tenho que voltar muito mais atrás, porque tenho que lembrar que há questões individuais, há ações técnico-táticas individuais que se ensinam sempre, não é? Mas que neste tipo de escalões tem que ser muito mais reforçado. E dentro da realidade que eu estava este ano, não é? No Barreirense, uma das grandes dificuldades, por exemplo, e era quando recebemos o plantel, e vocês acompanharam esse processo, tem a ver com questões individuais. Uma das grandes dificuldades que eu senti este ano foi mesmo essa, foi ações individuais, super simples, de passes, de recepção, E isto aqui eu posso ir com uma ideia de querer implementar um modelo XPTO e tudo mais, mas depois quando tu queres fazer determinada coisa e não funciona, não flui, não é? Tem que haver voltar para trás e perceber que não, ok, então formação, vamos formar, vamos ensinar. É sub-17, tem 17 anos, já tem a obrigação de saber, ok, mas não sabe, vamos ter que ensinar. Tudo isto, eu não me esqueci que perguntaste os princípios do jogo, mas a questão é que nós temos que colocar princípios do jogo, temos que os fazer perceber os princípios do jogo, mas também nunca podemos esquecer que há processos individuais que têm que estar bem assimilados. Eu lembro de uma determinada fase da época, quando nós estávamos a trabalhar, e vocês lembram-se bem disso, a questão, por exemplo, um exemplo muito prático, da primeira fase de construção. Nós começámos a trabalhar a primeira fase de construção quase, exagerando, mas quase desde o primeiro dia. Exatamente. E chega a um ponto em que, vocês lembram-se disso, cada exercício de primeira fase de construção era uma dor de cabeça. Era uma dor de cabeça. Cada vez que eu dizia assim, vamos fazer este exercício com estes objetivos, eles começavam quase a tremer. Porque aquilo ia dar confusão, ia dar... E então chega a um ponto em que, não, vamos acalmar esta malta. Vamos voltar um bocadinho aqui atrás, vamos simplificar aqui um bocadinho o processo. Ou seja, nós não podemos esquecer que isto é um todo, não é? Quer dizer, nós queremos ensinar um determinado momento do jogo, não é? Que é importante, mas eles não são competentes o suficiente para conseguir, para ter sucesso naquela ação. Então, calma, vamos voltar aqui um bocadinho atrás, vamos consolidar aqui outro tipo de conteúdos, depois então avançamos e vamos, nunca perdendo aquilo, não deixando de o fazer, não deixando de ter isto como objetivo final, mas vamos consolidar aqui umas quantas coisas para chegar ali. Agora, respondendo indiretamente à tua pergunta, o ensino do jogo, os princípios do jogo, nesta idade, para mim, é quase como rendimento, não é? Também, de certa forma, é ensinar o que se ensina, o jogo que eu tenho, o jogo que eu tenho para mim idealizado, o modelo de jogo, digamos assim, para utilizar esse tipo de palavras, mas ter um bocado da arte e o engenho, não é? De adaptar à idade, perceber se eles são competentes para o fazer e se não são, voltar ainda mais atrás, ir à base um bocadinho da pirâmide e ir subindo de grau a degrau para chegar onde nós queremos. Aqui parece-me que, respondendo à tua questão, Cerqueira, mas indo um bocadinho ao Ricardo, parece-me que, não sendo muito diferente, mas pronto, o Ricardo teve que ter aí, pelo que me apercebo, uma certa adaptabilidade relativamente aos próprios jogadores, porque tu, quando crias o teu modelo de jogo, como o nosso neste caso, em que privilegia a posse, a circulação logo na primeira fase de construção, e tu depois começas a fazer um exercício e tens essa mesma dificuldade em fazer um passe interior, um passe lateral ou isso, tu aí vais, não digo botar as mãos à cabeça, mas vais dizer assim, pá,
as coisas não estão a correr como pensado. E depois tens o caminho que é da repetição, e que eu acho que por vezes a repetição vai levar a que o jogador se sinta mais confiante, mais confortável e que vá conseguir ter mais êxito. E depois tens o tal também retrocesso do Ricardo, e muito bem, para quê? Para adquirir essa mesma base, para depois ser mais fácil no seguimento dos exercícios, porque um jogador, quando estamos a fazer um exercício, se ele não estiver a perceber nada do exercício, é muito complicado, porque ele está ali e depois aquilo vai-lhe causar intranquilidade, e nós, treinadores, temos que fazer passar ao jogador muita tranquilidade. Sabemos que são idades um bocado difíceis, porque em termos comportamentais há aquele jogador que já com 15 anos ou até 17 são muito confiantes, e há aqueles jogadores muito introvertidos em que tu lhe chamas atenção e aquilo esquece. Não está ali mais no treino quase, então nós numa fase inicial convém conhecer o jogador, mas não consegues conhecê-lo de forma tão profunda. Com o desenrolar do tempo vais conhecendo melhor e vais sabendo os feedbacks que tens que dar, se tens que dar ali um aperto ou se tens que dar uma palmadinha nas costas, como eu costumo dizer. E pronto, relativamente ao Vitória, nesse sentido, em termos de ideia de jogo, parece-me relativamente ao Ricardo que há um bocado mais de facilidade nesse sentido. Porquê? Porque já vem da base, já vem uma criação, já vem uma ideia que é geral do clube, em que depois os treinadores, cada um com a sua ideia para implementar, mas pronto, mas aí os próprios jogadores já vêm com essa tal base que depois é mais fácil, mas não é muito fácil, é difícil na mesma, porque os jogadores por vezes deslumbram-se bastante e pensam que os processos já estão todos adquiridos, em que a gente às vezes diz-lhes uma contenção ou uma cobertura e eles já pensam que sabem tudo, e a seguir cometem um erro em termos de apoios e nós dizendo assim, olha, atenção aos teus apoios. Nos apoios, os miúdos nessa idade, aos meus apoios, mister, mas eu estava com os apoios direitos. Não estavas. Nós não filmámos todos os treinos, mas nos jogos filmámos sempre isso, e nós depois tentámos até em alguns momentos demonstrar ao jogador essas mesmas fragilidades, porque claro que relativamente ao jogo, parte de um jogo de posse, parte de começar a construção de trás, mas não é tudo tão romântico, porque por vezes as outras equipas condicionam a nossa saída e nós temos que ter engenho para tal, ou seja, o que nós queremos é tentar criar sempre superioridades nos devidos sítios do campo, para nos permitir que seja mais fácil sair de onde estamos e sair dos charilhos que podemos encontrar. Mas claro que o nosso jogo é um jogo de posse, é um jogo de construção, mas em determinados momentos não o conseguimos fazer. Pergunto também, e sendo idades... Desculpa, isto deu delay. Ia-te perguntar também, ia-vos perguntar, começo se calhar também já por ti, Zezinho, nestas idades pré-época, aconselhável 2, 3 semanas, um mês? Aí neste caso o clube é que define neste caso a data do início do treino, mas normalmente é sempre 5 semanas, 4, 5 semanas. Sempre 4, 5 semanas. E perguntar também a tua opinião, o que é que achavas que fosse perfeito ou o melhor trabalho? Eu acho que no mínimo 4, 5, porque há muito trabalho pela frente para adquirir processos, para os jogadores começarem a perceber um bocado a ideia do próprio treinador, leva o seu tempo. E é como te disse anteriormente, ao longo do tempo é que se vai adquirindo esses mesmos processos e depois há sempre aprendizagens, há sempre crescimento e penso que no mínimo 4, 5 semanas é fundamental, porque... Até porque vêm do período de férias e é período que normalmente se estragam no verão. Já agora, quantos treinos têm por semana?
neste caso, eu já não treino na formação do Vitória, mas quando treinávamos, jogávamos ao domingo, folgávamos à segunda e treinávamos terça, quarta, quinta e sexta. Treinávamos ao sábado. Posso dizer, por exemplo, os júniores jogam ao sábado, folgam ao domingo, treinam de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ou seja, fazem mais um treino e jogam ao sábado. Ou seja, nós, sub-15 e sub-17, não fazemos o treino de sábado, neste caso, a velocidade de reação, podemos chamar isso. E pronto, neste caso os júniores fazem, e a equipa B e os sub-23, que são profissionais, também têm esse tipo de metodologia de treinos, neste caso, são 5. Fernandes, pergunto a ti também, o que é que achas que é o tempo perfeito? É igual, é 5 semanas para o primeiro, normalmente é 5 semanas para o primeiro jogo oficial, e eu penso depois numa questão de equipas sub-15, sub-17, sub-19, sobretudo aquelas equipas que já disputam um bocadinho mais campeonato nacional, neste caso, 4 treinos por semana acho que é o mínimo aceitável, digamos assim, né? Pronto. É claro que se calhar em contextos onde o Zezinho esteve na formação, se calhar se meterem um 5º treino eventualmente, mas no nosso caso um bocadinho aqui mais não parece-me tanto difícil, Ricardo. É difícil, sim. Fazerem um Também treino acredito que um sábado, depois jogar o domingo, neste caso os miúdos, sub-15, sub-17, parece-me difícil. Não sei, por acaso, o mais plausível talvez seja os 4 dias. Não sei mesmo o Benfica, o Sporting e o Porto nessas idades, mas também não me parece que o façam. Não me parece também. Sub-15, sub-17, sub-19, sim, obviamente. Claro, e mais alguns porque já são semi-profissionais. Sub-19, nos contextos onde não há o sub-23, não há equipas B, é a equipa que alimenta a equipa sénior. Já está a trabalhar um nível mais alto. Claro, rendimento. Assim, tenho aqui uma pergunta mais se calhar para ti do que para o Ricardo, mas quando estavas nos iniciados, notaste dificuldades dos jogadores na componente posicional? Eu não sei se no Vitória eles infantis vinham de futebol 9 ou de futebol 7, mas essa transição para o futebol 11, notaste dificuldades ou não era? Repara, ali no Vitória tem lá isso do futebol 9 neste caso, mas depois tens, o Vitória tem 3 equipas de iniciados, tem os iniciados C, tem os iniciados B, tem os iniciados A, em que os iniciados C são infantis, mas já competem num campeonato de iniciados na segunda divisão. E depois a equipa dos iniciados B compete na primeira divisão e neste caso os iniciados A competem no nacional. Ou seja, relativamente a isso não noto grandes diferenças. O que posso notar às vezes em alguns momentos, de acordo com aquilo que nós acreditamos, às vezes alguns jogadores que a gente vai buscar não terem um bocado a tal base que o Ricardo falou ali anteriormente, em que a gente às vezes tem que ter um bocadinho mais de calma, porque se formos buscar é porque há qualidade, mas nem, nós temos que respeitar todos os treinadores, mas nem todos os treinadores, por exemplo, gostam de zona, por exemplo. Se é que me faço entender. Claro. Ou seja, e nós temos que saber que por vezes os jogadores já apanhámos algumas realidades em que depois o jogador chegava e em termos de, por exemplo, colocação de apoios, tinha os apoios sempre paralelos e passa aí por nós também o nosso trabalho em fazer-lhes ver que a maneira correta para esse tipo de trabalho e para eles melhorarem, obviamente. Fernando, não sei se tens mais questões aqui a colocar ao Zezinho. No âmbito da formação, não, até porque o Zezinho agora estás num contexto de futebol sénior. Abracei esse projeto, não sei o que é que o futuro. Claro. Acho que eu dei mesmo isso. Era essa pergunta, se calhar, que eu fazia. Dei um salto muito grande, às vezes um salto maior que a perna, neste caso, mas não faz disso
não faz de mim já um treinador adjunto, porque eu sou adjunto, não faz de mim um treinador adjunto já de equipa de sénior. Eu, claro. Se tiver que voltar a uma formação, se tiver que... Não tenho quaisquer tipo de problema. Ia-te perguntar as perspectivas futuras que tinhas mesmo. Eu estou numa fase de crescimento, de aprendizagem. Eu cada vez mais quero aprender mais, porque sinto que posso aprender muito, e depois ajudar também com a minha experiência enquanto jogador que fui, e isto que também tenho adquirido a experiência ao longo destes 4 anos que tenho, 4, 5, tenho como treinador adjunto, e então eu estou naquela fase de querer conhecimento, e para mim foi pena na Grécia, pelo sentido de ser tão curta a experiência, porque estava a ser fantástica em termos de aprendizagem, porque repara, no Sub-15 nós treinávamos à noite. O que é que acontece? O meu foco era no Sub-15, mas também tinha o scouting, ou seja, eu tinha um horário, neste caso no scouting, em que estava no clube, e estava no clube durante o dia, mas focado no scouting, ou seja, eu saía do scouting, por exemplo, 5 horas, 5 e meia, o treino dos iniciados era às 7 e meia, e só depois aí um bocado, antes o meu treinador chegava mais cedo, isso para prepararmos um bocado o treino, ou ele já vinha com a ideia formada do treino, e isso, ou seja, havia sempre essa situação de falarmos, mas não como um contexto de Grécia, não como um contexto profissional, não como tu chegares às 8 da manhã, liga, não é? Às 8 da manhã, nós até treinávamos, aquilo era tanto calor lá na Grécia, que fazia 40 graus, nós treinávamos às 8 e meia da manhã, eu acordava às 6 da manhã, ou seja, em que chegávamos lá e planificávamos o treino, e depois dávamos o treino às 8 e meia, acabava às 10, 10 e um quarto, que era 8 e meia daqui, bem lá às 8 e meia, entre aspas, as pessoas dizem assim, já está feito. Não está feito, porque depois o que é que acontece? Nós víamos o treino que fazíamos, nós analisávamos, víamos os jogadores, procurávamos saber o que é que teve mal no treino, o que é que podíamos melhorar. Depois tentávamos ver jogadores para contratar ainda, planificávamos o treino do dia seguinte, e depois ainda víamos equipas adversárias, essas coisas, ou seja, tudo era enriquecedor e tudo era novidade para mim. E tu então, quando abraças um projeto desses, quando vais super motivado nesse sentido, quando começas a ver as coisas, começas a perceber mais o jogo, começas a ver outras coisas, outras ideias, totalmente diferentes, jogadores séniores, atenção, já muitas das vezes muitos jogadores eu já os conseguia perceber, porque já tinha estado lá e sabia algumas coisas de alguns jogadores, atenção, aquele não parece que hoje esteja bem, isso nos miúdos é um bocado diferente, e nesse aspecto foi tudo muito bom para mim e muito enriquecedor, e tenho pena que tivesse sido tão rápido, porque realmente estava a ser muito, muito bom para mim em termos de aprendizagem, e quero continuar sendo no futebol sénior, sendo no futebol da formação, não há problema para mim, porque eu quero aprender e quero melhorar para futuramente ser... Fica a nota. Ricardo, já agora pergunto a ti também, para quando os séniores ou camadas jovens? Eu, séniores, trabalhei também como treinador adjunto. Exato. 3 anos Barreirense, eu ainda cheguei a jogar contra o Barreirense. Foi. Barreirense tem normalmente foi as equipas todas. Foi uma experiência fantástica. Foi uma experiência fantástica. Trabalhar com séniores foi uma coisa fantástica. Depois foi quando mudei para os juvenis, então foi quando saí da equipa técnica dos séniores e passei para assumir como principal os juvenis. Mas neste momento não vejo, muito sinceramente, não vejo uma volta assim muito cedo para o futebol sénior, até porque um projeto que quando terminar a quarentena, que eu espero que ambicione muito e que quero muito, provavelmente poderá sair.
não passa por séniores, né? A segurança passa pela formação, mas é uma coisa que vai enriquecer muito, como o Zezinho diz, muito bem, e vai ser uma coisa fantástica. Séniores, a tua pergunta é ter um bocado a consciência do nosso conhecimento, perceber o que nós ainda temos para crescer, e é tanto, que para já é aprender o máximo, absorver o máximo de informação, e nem me vejo, nós falamos, os treinadores normalmente, claro que a nossa ambição será sempre chegar mais acima, não é? Mas tem que haver também um bocadinho de treinadores para todos os contextos, isto não pode ser esquecido, não é? Quer dizer, o sub-9 tem que ter treinadores, o sub-10, sub-11, todos os escalões têm que ter treinadores, e nós não temos que esquecer disso também, não é? E eu tenho que tentar eu vou tentar ser o melhor que consigo, não é? É o melhor que eu sei, com o que tenho, fazer o melhor que sei com o que tenho, em cada escalão onde tiver. É um bocadinho tentar, ok, hoje estou aqui, seja no sub-10, sub-11, sub-12, então vou ser muito bom aqui. Por isso, para já, a curto prazo, futebol séniores não está, digo-te claramente, não está nos meus horizontes, não é uma coisa que para já eu vejo. Obrigado, Ricardo. Passa a bola aqui para o Tiago agora. Obrigado, Ricardo. Olha, vamos aqui à parte final, que é o quiz. Se aceitas o nosso desafio, se temos 5 perguntas, se acertares 3 já ganhaste, se falhares 3 ou mais, perdeste. Nós pagamos-te o jantar se ganhares. Ok. Em troca, quando eu for a Setúbal, pagas-me um choco. Exatamente. Olha. Neste caso vais pagar. Mas fica combinado. Fica, tranquilo. Primeira o Ricardo e o Cerqueira também vão, não é? Não, claro. Isso não tem conversa. Aliás, até porque aqui quem vai pagar é o sócio maioritário, portanto é o Tiago, portanto está tudo bem. Com todo o prazer, será um prazer falar mais. Exatamente, não, é tranquilo. É mais uma quarentena. Exatamente. Quantas presenças tem o Sporting Covilhã na segunda liga? Criada em 1990, hipótese 8, 14, 17 ou 19? O 8 está fora de questão. É 14 ou 17. Digo 17. Dizes muito bem. Dizes muito bem. Estive há 3 anos, fui capitão. Opa, ainda bem que acertei. Se errasse, o Cabo Mendes, depois ouvisse esta entrevista, estava morto. Mas aqui as perguntas são sobre ti ou sobre os clubes que tu passaste. Por isso. Olha, quantas taças de Portugal tem o Vitória? Vitória de Guimarães? Sim, Vitória Sport Clube. Sim, o Vitória Sport Clube, o Vitória de Guimarães. Duas. Já estamos a caminho. Uma? Ai, pois foi. Tá, enganei-me, era supertaças, enganei. Não faz mal. Uma supertaça. Uma supertaça e associei. Ei, que vergonha. Não, porque associei à supertaça, que já tínhamos ganho uma, mais a Taça de Portugal que ganhamos ao Benfica. Contra o Benfica? Em relação às presenças na Primeira Liga, quantas presenças tem o Vitória Sport Clube na Primeira Liga? Hipótese 1, 66. Hipótese 2, 72. Hipótese 3, 75. Hipótese 4, 78. Se quiseres, repito. 66, 72, 75. 66 não é? 70, ou diz-me as últimas? 60, 66, 66. Sim. 72, 72. 75, 78. 78. Não, 75. 75. 2-1 para 10. 2-1 para 10. As duas últimas. Não, mas não é fácil assim. Não. Esta foi complicada até. Mas as outras duas podem ser fáceis. As outras duas, se calhar, vais acertar, ou pelo menos é a mais probabilidade. Na primeira época, no Sporting da Covilhã, fizeste um golo na Taça da Liga e outro no campeonato. Lembras-te dos adversários? Na taça da Liga. Onde? No Covilhã? No Covilhã, na primeira época no Covilhã, fizeste 2 golos. Um na Taça da Liga e outro no campeonato.
Campeonato, Taça da Liga. Primeiro ano foi com o João Eusébio, Taça da Liga. Está-me a dar aqui uma branca. Apanharam-me agora. Taça da Liga. E foi golos. Marcados por ti. Foi. E se calhar foi os únicos da temporada. Foram os únicos desta temporada. Vê lá, como é que eu não me lembro? Vê lá a minha... Vocês esqueceram-se de dar as hipóteses. Só pode. Não. É do Douro para baixo. Do Douro para baixo, é fácil, poça. Não há muitas equipas. Epá, mas não estou a ir lá. Então esperamos esta para a última, Tiago, faz tu a outra. Qual era o teu número da camisola no Gil Vicente? Vou ter que ir lá baixar a garagem e ver o meu número. Acho que era o 25. Exatamente, era o 25. Era o 25. Eu tenho lá em baixo todos os meus clubes onde eu joguei, tenho lá as fotografias Pois todas. eu pensei nisso, que é uma pergunta engraçada, porque normalmente a malta tem as camisolas ainda. Agora, essa do Covilhã. Primeira época. Na primeira época, Taça da Liga. Acho que foi o primeiro jogo do campeonato. Mas o campeonato oficial. Da oficial, não? Vamos. Eu não vou lá, vou perder. É? Vou perder. Vamos dizer tu, Tiago. Foi o carregado na Taça da Liga. Carregado na Taça da Liga. E no campeonato, ainda te lembras? Nem no campeonato, pelos meus dois Está agora na primeira divisão. Aves? Não, Santa Clara. Sim. Pois foi no primeiro ano. Foi de cabeça, joguei avançado com o Nicolau Vaqueiro. Olha, tá. E tenho ali embaixo um quadro, porque eu na altura dei uma entrevista e se quiseres até ia buscar para te mostrar. E na altura aquilo até puseram-me num quadro e ofereceram-me. Eu joguei a ponta de lança na altura com o Nicolau Vaqueiro e fiz um gol de cabeça contra a equipa do Vítor Pereira. Vê lá. Epá, olha, vê lá como é que é isto. Bloqueei. É só para saberes, ficaste a ver e ficas a ver uma camisola. Tenho certeza que o Zezinho nos ofereceu jantar. É o jantar. Um jantar com todo o gosto. Claro. Um almoço com todo o gosto, quando for aí. Ou quando eu for aí a Guimarães. Ou nós também vamos a Guimarães. Ou isso, também por mim vamos pode ver um jogo do Vitória. Pode ser. Isso era. Vamos ver um jogo do Vitória. Eu tento arranjar convites, muito bem. E se eu for aí, visitar esses paraísos dessas Epá, és recebido com todo o gosto. Com todo o gosto mesmo. Olha, passamos aqui à última parte. Exatamente, que é as rapidinhas. Cerqueira. Certo. Ia-te perguntar qual foi o colega mais vaidoso que partilhaste de balneário. Mais vaidoso. Vou eleger o Nuno Cata. Nuno Cata. Cata, treinador, jogou comigo no Vizela, jogou comigo no... Fátima. Ele jogou no Fátima. Sim, jogou no Fátima. Jogou no União de Leiria. Aquilo demorava cerca de 35 minutos a arranjar o cabelo e o cabelo ficava sempre igual. Por isso vou pôr o Nuno Cata neste caso. Que é treinador, treinou o Fátima recentemente, o Leiria. Qual foi o jogo que mais te marcou na carreira? O jogo que mais marcou para mim foi quando fiz a minha estreia, neste caso, vou dizer na Liga Europa, o Vitória, em Cracóvia, contra o Wisla Cracóvia, em que entrei os últimos 15 minutos. Para mim foi extraordinário, foi um marco único e que vou recordar para toda a minha vida, na minha curta presença na Primeira Liga, tive essa oportunidade de jogar Liga Europa, neste caso. Ok. Ia-te perguntar, jogador de referência, que foi talvez o teu ídolo ou quem te fez pensar em jogar a bola e que gostavas muito. Sempre gostei de um jogador que acho fantástico. Na altura era o Luís Figo. Para mim sempre foi, neste caso, um ídolo. Pronto, obviamente que agora
próprio Ronaldo, Messi, essas coisas, mas esses craques, mas na altura era o Luís Figo, porque eu também jogava extremo, lateral e pronto, e sempre foi uma referência. Exato. E nestes anos todos, Zezinho, qual foi o ritual mais estranho que assististe num balneário, antes do jogo, no treino? Um ritual estranho. Olha, vou-te dizer, eu tive um colega meu, que não vou pôr o nome, que sempre que ganhávamos usava sempre os mesmos boxers e as mesmas meias para o jogo. Aquelas meias antigas, brancas, nem sei o nome daquilo, aquilo com as raquetes. Com as raquetes. Exatamente, aquela meia da Spora, acho eu, que era com a raquete. Mas aquele boxer já era tão cansado. Aí o boxer cansado. Foi um ritual que ele tinha e que a gente se ria imenso. E para terminar, o jogador mais brincalhão, o que mais partidas fazia, aquele que partilhaste de balneário e que tinhas que estar sempre a controlar, senão de repente já estavas a cair numa armadilha. Jogador... talvez o Flávio Meireles. Era sempre aquele que estava sempre pronto para fazer uma brincadeira, pronto para fazer uma peguinha, era sempre. Olha, Zezinho, queria-te agradecer, queria também já agora agradecer ao Ricardo Fernandes por ter vindo hoje aqui ao programa connosco, mas Zezinho, muito obrigado por teres aceito o convite, foi um prazer ter-te aqui. Vou deixar aqui o último desafio ao Ricardo Cerqueira e olha, uma continuação de tudo melhor dentro do possível nesta altura de quarentena e olha, muito obrigado. Okay. Eu também agradeço muito a presença tanto do Mr. Ricardo Fernandes, com quem eu tive o prazer de trabalhar e ser bom amigo, e de ti também, Zezinho, votos de muito sucesso e que em breve que vos veja a treinar e que, com muito sucesso, felizmente, e em crescimento. Entretanto, lanço-te aqui o último desafio. Quem é que queres desafiar a vir partilhar aqui umas chazadas de bola connosco, que a gente cá os receberemos, certamente, colegas teus. Ok. Antes de mais, cumprimentar o Tiago, cumprimentar o Cerqueira, Ricardo, foi muito gosto em estar aqui e partilhar algumas experiências, espero que tenha sido claro. Eu sou muito falador, mas acima de tudo gosto de falar futebol, gosto de partilhar experiências e quero-vos agradecer pelo convite e sinto-me lisonjeado por fazer parte do vosso programa. Dizer que é muito bom e que sempre que quiserem estou disponível para conversarmos sobre futebol e para nos enriquecermos a nós próprios. E com vocês também, de certeza que aprendo bastante e sempre que quiserem estou à vossa disposição. Relativamente ao teu desafio, Cerqueira, eu vou desafiar duas pessoas, neste caso um treinador e um diretor desportivo. Neste caso vou desafiar o Nuno Cata, Sim. que é treinador e acho que pode ajudar também o programa a enriquecê-lo ainda mais com o seu conhecimento e é uma pessoa que percebe muito de futebol, que teve uma boa escola, que aprendeu bastante com o Jorge Jesus e em que ele vê o Jorge Jesus como uma referência. E o Vasco Varão, um jogador que jogou comigo no Tiago deve conhecer, que jogou comigo no Covilhã, na qual agora foi diretor desportivo do Mafra e é diretor desportivo, diretor técnico do Estoril, e penso que também é uma pessoa que poderá ajudar bastante no vosso programa e para terem alguma diversidade. Tanto treinadores. Agradecemos e será o nosso primeiro diretor desportivo, iremos recebê-lo certamente com muito prazer e gostar de ouvir as histórias que ele nos traz, certamente. Exatamente, por isso, pronto, fica a dica e... Muito obrigado
Deixa-me só agradecer também, por vocês me terem convidado para estar no vosso programa, dar-vos os parabéns também pelo programa, pelos vossos convidados, que todos eles são excepcionais. Dar um abraço também ao Zezinho, um prazer estar contigo aqui, desejar-te muitas felicidades e também dizer que também estarei sempre disponível para estar convosco. Marcamos outra quarentena, brevemente. Ok. Brevemente. Não é preciso gravar. Mudamos os temas. Exatamente. Está certamente. O que me falta, falar de bola, estamos sempre disponíveis. Isso é tranquilo. Muito prazer. Muito Bem-vindos gosto. a mais uma Chazada. Prazer. Prazer.